Enquanto em Porto Ferraio se repetia a monotonia dos dias, Napoleão tramava silenciosamente sua volta à cena europeia. Observava com atenção o cenário francês. O regime de Luís XVIII não conseguia consolidar-se, pois a restauração dos Bourbons fora vista por muitos como imposição das potências estrangeiras. Esse ambiente de instabilidade era fértil para a audácia de um retorno. A desconfiança da população, a nostalgia dos veteranos e a insatisfação dos oficiais do exército alimentavam o espírito do exilado. Napoleão recebia regularmente notícias de França, transmitidas por partidários fiéis, e compreendia que a monarquia restaurada não lograra conquistar legitimidade. No início de 1815, os sinais tornaram-se inequívocos. Luís XVIII buscava reconstituir privilégios da nobreza e estreitar laços com a aristocracia, em detrimento dos militares que haviam sustentado as guerras revolucionárias e imperiais. Esses homens, ainda impregnados pelo mito napoleônico, sentiam-se desprezados. Napoleão avaliou então que a hora de agir havia chegado. Se permanecesse em Elba, acabaria por definhar no esquecimento. Se tentasse uma nova campanha, poderia, com audácia, recuperar o trono. Era uma aposta arriscada, mas condizente com sua natureza. Preparativos discretos começaram. Um pequeno contingente de soldados fiéis foi reunido, embarcações foram ajustadas e na noite de 26 de fevereiro de 1815, Napoleão deixou Elba rumo ao continente. O Mediterrâneo, testemunha de tantas movimentações imperiais, agora assistia a uma fuga planejada com precisão. Após dias de navegação cautelosa, Napoleão desembarcou em 1º de março na baía de Yuan, próxima de Cannes. O cenário era modesto, sem grandes honras ou cerimônias, mas carregado de simbolismo. Ali começava o que a história chamaria de os 100 dias. A marcha pelo território francês iniciou-se quase como uma aventura improvisada. Com apenas cerca de 1000 homens, Napoleão avançava rumo ao norte, consciente de que sua força não estava nos números, mas no magnetismo de sua figura e no descontentamento generalizado com os Bourbons. Pelas vilas e aldeias por onde passava, o povo reunia-se para vê-lo. Primeiro com surpresa, depois com entusiasmo. Muitos camponeses e veteranos se juntavam à sua pequena coluna. O rumor de seu retorno espalhava-se como faísca em campo seco. Em Paris, a notícia do desembarque causou choque. Luís XVIII, alarmado, buscou conter a ameaça rapidamente. Ordenou que unidades militares fossem destacadas para interceptar o ex-imperador antes que alcançasse a capital. O comando dessa missão recaiu sobre Michel Ney, marechal que fora um dos mais brilhantes generais de Napoleão, mas que com a restauração havia jurado fidelidade ao rei. Luís XVIII confiava que Ney, conhecido como o mais valente dos valentes, esmagaria a insurreição. Ney partiu com determinação de capturar seu antigo soberano. Em Paris, vangloriou-se de que traria Napoleão acorrentado numa gaiola de ferro. Suas palavras ecoaram como desafio, mas também como demonstração de lealdade ao regime restaurado. Entretanto, conforme a tropa se aproximava da coluna napoleônica, algo imprevisto começou a ocorrer. Os soldados, ao reconhecerem o homem que os havia conduzido por tantas vitórias, mostravam hesitação em enfrentá-lo. O mito ainda falava mais alto que as ordens reais. O encontro decisivo deu-se em 7 de março, em La Frie. Napoleão, sem temer as baionetas apontadas contra si, avançou sozinho até diante das tropas enviadas para detê-lo. Com voz firme, proclamou: "Soldados, sou o vosso imperador. Se alguém quiser matar seu imperador, aqui estou." O gesto foi de coragem extrema, mas também de cálculo psicológico impecável. As tropas, em vez de atirar, hesitaram. Pouco depois, romperam em aclamações: "Vive l'Empereur!" A metamorfose estava completa. De exilado, fugitivo, Napoleão tornava-se novamente comandante de um exército. Michel Ney, ao presenciar essa transformação, não pôde resistir à força do momento. Traído pelas próprias emoções e pelo vínculo profundo que unia os soldados ao imperador, rendeu-se ao magnetismo da cena e passou para o lado de Napoleão. A adesão de Ney foi mais que simbólica.
Se até então o retorno de Napoleão poderia ser considerado uma rebelião improvável, agora se convertia em marcha triunfal. O marechal que prometera levá-lo acorrentado oferecia-lhe, ao contrário, o braço da vitória. A cada passo, novas adesões engrossavam as fileiras imperiais. Guarnições inteiras desertavam de Luís XVIII e passavam a servir novamente sob a águia napoleônica. A monarquia restaurada revelava sua fragilidade diante da força carismática de um único homem. Em Paris, o pânico crescia. Luís XVIII via-se incapaz de mobilizar a nação contra o imperador que retornava. Sua corte, vacilante, aconselhava ora resistência, ora fuga. A indecisão apenas acelerava o colapso do regime. No dia 19 de março, o rei deixou Paris em direção a Gand, na Bélgica, buscando refúgio sob a proteção das potências. Sua partida selava a incapacidade dos Bourbons de enfrentar Napoleão com legitimidade nacional. Na madrugada do dia seguinte, Napoleão entrou em Paris, não como invasor, mas como soberano aclamado. O povo, os soldados e até mesmo muitos políticos correram a recebê-lo em meio a gritos de júbilo. O trono francês estava novamente em suas mãos. Esse retorno, realizado sem um único disparo contra ele, demonstrava a força incomum de sua presença na consciência coletiva. O ex-imperador havia derrotado não apenas um exército, mas o próprio estigma do exílio. Assim se iniciava o período que ficaria conhecido como os 100 Dias. Napoleão retomava o governo com energia, disposto a reorganizar o exército, recuperar aliados e enfrentar as potências que, alarmadas, já se preparavam para esmagar sua segunda ascensão. A Europa, surpresa e inquieta, compreendia que a paz firmada em Viena estava ameaçada. O homem que julgaram derrotado em Elba reaparecia no coração de França, restaurando o império com a simples força da vontade e da memória de sua glória. Para Napoleão, no entanto, esse não era apenas um retorno triunfal, mas também um desafio supremo, provar que ainda poderia conduzir a França diante de uma Europa hostil e decidida a eliminá-lo de vez. Os 100 Dias não seriam uma repetição das antigas vitórias, mas o epílogo de uma epopeia. O imperador retornara, mas seu destino agora se confundia com o risco da ruína definitiva. O palco estava preparado para o confronto final.